É isso aí, galera. Mais uma videoaula que a gente vai trabalhar, né? Então, enquanto descansa, carrega a pedra. Todo mundo em casa, eu espero que esteja todo mundo em casa por causa desse coronavírus aí comendo solto, tá? Ninguém é para bater perna na rua. Então, vamos lá. Primeira Guerra Mundial. Vai de 1914 até 1918, beleza? Os historiadores falam que a Primeira e a Segunda Guerra Mundial são conhecidos como a Grande Guerra, beleza? Mas vamos lá. Esse período aí é muito conturbado, tá? Muito sinistro para a história da humanidade, porque milhões de pessoas morreram aí. Tá? Então, vamos entender a Primeira Guerra Mundial. Os antecedentes que levam à Primeira Guerra Mundial. Primeira coisa, é o mais bobo deles. Tá? A Primeira Guerra Mundial é o fruto do capitalismo. Beleza? A Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Nós ficamos ouvindo aí vários blá blá blás da época aí falando que o comunismo é isso, que o comunismo é aquilo, que não sei o que mata milhares de pessoas e que não sei o que, parará e pereré. Aquele que está em dúvida, dá uma olhadinha lá com a Revolução Russa, beleza? Em relação a isso, mas eu não estou aqui para defender X, Y, Z, nada disso. Eu estou aqui para mostrar para vocês que o capitalismo também tem a sua faceta cruel. Beleza? Olha o exemplo aí que nós temos é a própria Primeira Guerra Mundial. Vamos entender essa faceta, porque isso que é para isso que serve história, para você entender as coisas. Ninguém está aqui para ficar defendendo tal coisa, exaltando tal coisa, não tem nada disso. Tá? O nosso objetivo aqui é entender o que se passou no passado. Ih, entender o que se passou, pegou mal isso aí. Mas vamos lá. O que acontece? A Primeira Guerra Mundial é o fruto do sistema capitalista, o sistema econômico no qual nós estamos inseridos. E o que o capitalismo quer? Lucro. É isso que ele quer, simples, lucro. Tá? E na parte que nos interessa da Primeira Guerra Mundial, tá aqui, ó. É busca por mercado consumidor e busca por matéria-prima. É por isso que eu estou gastando esse tempo, por isso que eu estou falando aqui, porque esse negócio é tão bobo, tão escrachado, que isso cai inclusive na Segunda Guerra Mundial. Então você tá lá na hora da prova, o cara pode perguntar a Primeira Guerra Mundial, o cara pode perguntar a Segunda Guerra Mundial, que a resposta é a mesma. O que leva à Primeira Guerra Mundial? Busca por mercado consumidor e matéria-prima. O que leva à Segunda Guerra Mundial? Busca por mercado consumidor e matéria-prima. Por isso que eu estou aqui falando sobre isso. Tá? Então vamos entender essa parte. Pô, cara, lá em 1850, 1860, o que está acontecendo? Um grande avanço tecnológico do capitalismo. Tá? Então as indústrias aparecem, novas tecnologias aparecem, e aí nós temos o aço, nós temos a energia elétrica, nós temos o avião, nós temos o carro, tá? E isso foi investido nas fábricas, nas indústrias, fazendo com que a produção aumentasse exponencialmente. Aumentando a produção, precisa de mais gente comprando. Não é que vai ter mais filhos, é que mais pessoas vão comprar, tá? E precisa de mais matéria-prima para suprir essa sede na produção. Então, se eu produzia 1.000 carros, agora eu estou produzindo 3.000, eu vou ter que comprar o equivalente a 3.000, ou seja, aumentou a minha necessidade por matéria-prima. Onde eu vou conseguir essas matérias-primas? Aí ele olha esses países industrializados, eles passam a ser chamados de países imperialistas, pois eles vão olhar para outros países e vão colonizar esses países. Mas o que eles querem? Por isso que ele fala neocolonizar. Porque o que eles querem? Eles querem matéria-prima para suprir suas indústrias. E ele também quer que venda os seus produtos. Ou seja, agora os Estados Unidos, Inglaterra, França, Alemanha, eles estão preocupados em conseguir matérias-primas para suas indústrias e mercado consumidor para comprar os produtos das suas indústrias. Entendeu o macete? Tranquilo? Aí o que acontece? Começa essa corrida. Vários países procurando, né, países fraquinhos para impor esse sistema cruel. Você vai vender os seus produtos do preço que eu quero, beleza? E você vai comprar os produtos que eu quero. E acabou.
Então, o Brasil aqui, por exemplo, a gente foi obrigado a comprar casaco de pele, a gente foi obrigado a comprar trenó, tudo simplesmente porque os Estados Unidos queria, tá? A África do Sul teve que comprar ferrovia, beleza? Tudo para suprir a necessidade desses países, mercado consumidor e matéria-prima, beleza? O que tem a ver isso aí? Cara, vai chegar um momento em que o mundo vai estar dividido, beleza? Aí um vai olhar por pedaço do outro. Então, por exemplo, o Brasil, ele dividiu, os Estados Unidos, ele dominou a América Latina inteira. A Inglaterra e a França vai lá e domina o continente africano inteiro, praticamente. Os Estados Unidos, Inglaterra e França, eles vão lá e conquistam a Ásia. Aí chega a Inglaterra, chega a Alemanha, chega a Itália e fala assim, pô, e o meu pedaço? Aí o cara, pô, só lamento, chegou atrasado, vai ficar sem. Pronto, meu irmão. A chapa vai esquentar entre eles. Beleza? Então é isso que está acontecendo aí. Na Primeira e a Segunda Guerra Mundial também vai ser isso aí. Beleza? Mas por enquanto, Primeira Guerra Mundial. Show de bola nisso? Então o que nós temos aí? Os avanços tecnológicos. E inclusive os avanços tecnológicos também têm essa visão aí. A visão de Belle Époque. Ou seja, olha aí, o primeiro pontinho. Se você traduzir isso ao pé da letra, é uma palavra francesa que significa bela época. Tá? É uma expressão que surgiu aí, ó, de 1871 a 1914, no qual a tecnologia ela é vista como algo positivo, como algo que vai melhorar a vida do ser humano, que o ser humano sempre vai ir para o progresso. Então é como se fosse um videogame, que você começa no nível 1, que seria a idade da pedra, e você vai evoluindo. Nível 1, nível 2, nível 3, nível 4, nível 5, nível 6. Ou seja, a gente sempre tem um caminho, que é o progresso. Hoje, tá? 2020, nós sabemos que isso daí é um conceito antiquado, não tem condição. Tá? A gente já percebeu que a gente pode evoluir, a gente pode regredir. Olha, por exemplo, o caso do fascismo, do nazismo, que é uma regressão na história da humanidade. Tá? Aquilo ali foi uma barbárie sem tamanho. Beleza? Então, a Bela Época, mas nessa época não. Tanto que nós temos aqui uma imagenzinha para mostrar isso aí. Ó. Em 1900, a galera já tinha tecnologia para fazer calçadas rolantes, ou seja, as esteiras rolantes. Olha a visão dos caras. A tecnologia vai desenvolver a humanidade. Ou seja, a gente vai ter as nossas calçadas, elas iam ser esteiras rolantes, a gente ia ter carros voadores, entendeu? Então, para eles, a gente ia acordar de manhã, ia ter um robô que ia tirar a gente da cama, ia colocar a gente em pé na esteira, que seria, por exemplo, um tapete na nossa casa. Ele ia, levava a gente para o banheiro lá. O robô tirava o nosso pijama e já colocava a gente no chuveiro. Aí ligava o chuveiro, o robô dava banho na gente, depois secava, escovava nosso dente, aí levava a gente em esteira, levava a gente até a cozinha, um café da manhã já pronto. O robô fazendo isso. Aí a gente ia para a escola ou para o trabalho, a gente ia com carro voador e assim por diante. Entendeu a ideia dos caras? Aqui mais embaixo, nós tínhamos aqui, ó, em 1900, aí a ideia do teleteatro, que nós temos hoje aqui, né? A aula à distância, a aula EAD, ó. Em 1900 a galera já tinha, tá, a ideia da aula EAD que a gente está fazendo aqui agora. Beleza? Aqui nós temos novas tecnologias também desta época, 1906, o avião, tá? Em 1884, a primeira metralhadora, perdão aí, e o primeiro carro em 1890, tá? Então nós temos, ou seja, o que a gente tem até então, essa visão positiva da tecnologia, que a tecnologia sempre vai melhorar a vida do ser humano, que o ser humano sempre vai ter um caminho do progresso e do avanço tecnológico e assim por diante. Beleza? Tranquilo? Mas aí a gente tem aquela tensão entre os países para garantir mercado consumidor e matéria-prima. Beleza? E o que evitava que essa tensão saísse apenas a tensão e fosse para briga, para troca de tiro? Justamente a paz armada, que é o outro ponto que leva à Primeira Guerra Mundial.
que foi a paz armada? É uma paz na Europa, tá? Que ele é baseada no medo. Ou seja, a Inglaterra está lá, olha para a Alemanha e fala assim, eu não vou atacar a Alemanha porque ela tem um poder bélico muito alto. A quantidade de armas que ela tem é muito forte. Então eu preciso produzir armas para bater de frente com a Alemanha. A Alemanha é a mesma coisa. Paz armada. Eu não ataco a Inglaterra porque a Inglaterra tem uma quantidade de armas muito grande. Então eu também tem que produzir armas. Beleza? Então aquela tecnologia da Belle Époque, ao invés dela ser usada para beneficiar o crescimento da humanidade, não. Ela é usada para incentivar a guerra. Beleza? Tudo por causa da busca por mercado do consumidor e busca por matéria-prima. Então, seguindo aí, além desses 3 pontos, a gente tem aí a política das alianças. O que foi a política das alianças? Devido a essa tensão da paz armada, os países imperialistas eles se dividiram em blocos, a Tríplice Aliança e a Tríplice Entente. Tá? A Tríplice Entente foi o Império Inglês, o Império Russo e o Império Francês se junta para bater de frente com a Tríplice Aliança, formada pelo Império Alemão, o Império Austro-Húngaro e o Império Italiano. Beleza? Então, a política das alianças foi um outro fator que leva à Primeira Guerra Mundial. Outra coisa que leva à Primeira Guerra Mundial é o revanchismo. Aí a gente tem que dar uma paradinha aí para você lembrar a matéria do 2º ano do ensino médio. Tá? Por isso que é muito importante, eu falei no início, história não é decoreba. Você tem que entender todo o contexto. Tá? A desgraça toda começa com a própria formação da Alemanha. A Alemanha é um bebê perto da Inglaterra. A Inglaterra surge no século XVI, Portugal século XIV, século XIII para o XIV. 14 é a Espanha. A Alemanha surge no século XIX, em 1870. Entendeu? E como que ela surge? A Alemanha, tá? Aquele território ali, que é hoje a Alemanha, o que era aquilo? Era o Império Prussiano, beleza? O Império Austro-Húngaro, o mesmo maluquinho aqui, ó, Império Austro-Húngaro, beleza? E um pedaço da França e um pedaço da Dinamarca. Aí vem um monte de guerra ali, né? Um monte de guerra, matéria da formação da Alemanha. O que interessa pra gente é como que surgiu a Alemanha? Vencendo o Império Prussiano, tanto que não existe Prússia, beleza? Vira a Alemanha. Ele vence, a Alemanha vence o Império Austro-Húngaro, pegando um pedaço, né, grande do Império Austro-Húngaro, tá? Pega um pedaço da Dinamarca, na Guerra dos Ducados até, e a França, vence a França. Beleza? A França perde a Alsácia-Lorena. Esse é o problema, porque a França se sentiu ofendida. A França se sentiu humilhada. E o que ela quer? Ela quer se vingar. É só lembrar da Copa do Mundo, o 7-1 que a gente tem. Beleza? Só lembrar que a Alemanha não gosta de vencer. A Alemanha gosta de humilhar. Beleza? Então, a França tomou o seu 7-1. Beleza? Esse 7-1 foi a perda do território chamado Alsácia-Lorena. A França quer se vingar desse 7-1 que a Alemanha causou nela. Beleza? E então a França só quer uma desculpa. Então olha aí, vamos recapitular. O que leva à Primeira Guerra Mundial? Nós temos a tensão entre os países imperialistas devido à busca por mercado do consumidor matéria-prima. Beleza? Essa tensão leva à formação da política das alianças. Eles se dividem em aliados e inimigos, tá? E tem a tensão entre França e Alemanha, porque a França quer se vingar da Alemanha nessa guerra. Beleza? Ou seja, a França só quer uma desculpa. Beleza? Além disso, nós temos outra, olha aí, tem outra treta. Tá? Que treta é essa? Que é o pan-germanismo. Tá? O que é o pan-germanismo? A Alemanha, ela ainda está com essa ideia de vamos conquistar
territórios em que os alemães moram. Porque apesar da Alemanha ter surgido, vencendo, né, a Prússia, a Áustria-Hungria, ter vencido a França, existem territórios em que a Alemanha quer, além disso, eu quero mais territórios, beleza? Que são territórios onde vivem alemães. E, além disso, um outro problema que gera essa tensão, tá? Então, vamos recapitular aqui até então. A França quer uma desculpa para atacar a Alemanha para reconquistar o Alsácia-Lorena. E a Alemanha quer uma desculpa para declarar guerra aos territórios vizinhos, como a própria França, para conquistar mais territórios da França, porque ela dizia que tinha alemães morando naquele território francês, então é justo aquilo ser de alemão, não ser de francês. Beleza? Então tem essa tensão. Tá? Com a Rússia também, territórios onde alemães moravam, só que pertencem ao Império Russo. Eu quero declarar guerra ao Império Russo para conquistar esses territórios e aí aumentar meu território alemão. Tá? Então esse é o problema do pan-germanismo. A grande Alemanha, conforme Hitler até fala no futuro. A grande Alemanha. E a grande Sérvia. O que é a grande Sérvia? A Sérvia, tá, é o problema dos Balcãs. Aqui embaixo, aqui, ó, tá vendo? Aqui, ó, a Áustria-Hungria, ó, o Império Alemão aqui em cima, ó, Império Alemão, beleza? Aqui embaixo, o Império Austro-Húngaro, o Império Italiano, tá? O Império Francês, tá? Aqui, o Império Inglês, aqui em cima, ó, Império Inglês, tá? O Império, perdão, a Espanha e Portugal. Mas o problema que a gente tem é esse pedacinho aqui, ó, tá? São os Balcãs, a Sérvia, beleza? A Albânia, Bulgária, Romênia, esse é o problema. Esse território aqui pertence à Áustria-Hungria, que é esse rosinho aqui em cima aqui, tá? E o problema é que a Rússia quer esse território para ele. Então a gente tem um outro problema, tá? A Áustria-Hungria quer o domínio dos Balcãs e a Rússia quer os Balcãs para ela. E a galera que mora nos Balcãs não quer ser de nenhum dos dois, quer virar país independente. Esse é o problema da Grande Sérvia. Beleza? Os sérvios é quem mora ali. Beleza? Eles querem a independência do seu país. Então os búlgaros querem independência do seu país. Beleza? São a Grande Sérvia, a independência desses territórios. É isso que eles querem. Bulgária, eles querem a criação da Bulgária. Hoje tem, mas nessa época não. Eles querem a criação da Bulgária, a Albânia, beleza? Eles querem a Sérvia, tudo virar um país independente. Que é a Grande Sérvia, a criação do país Sérvia, beleza? Como que isso daí também pode cair em prova? Além de se chamar de Grande Sérvia, ele pode ser chamado de pan-eslavismo, porque etnias são os povos que nascem nesses lugares aí, os búlgaros, os croatas, beleza? Os sérvios, eles são chamados de eslavos, beleza? Tranquilo nisso? Então, vamos voltar aí. Esses caras querem a criação do seu país, olha lá, pan-eslavismo, ele quer a criação do seu país, mas nós temos o conflito entre a Áustria-Hungria, que quer os países eslavos para ele, beleza? E a Rússia, que quer esses países eslavos para ele, beleza? Além disso, nós temos aí pressão, várias pressões, né? Como o próprio caos dos Balcãs, que eu acabei de falar com vocês, mas também a questão do Marrocos. Aqui, ó, de novo para o mapa. O Marrocos fica nessa área aqui, norte da África. Um lugar ótimo para você dominar o mar Mediterrâneo. O problema é que tem um conflito lá no Marrocos em que a França, não, deixa que eu ajudo a impor a paz lá no Marrocos. E manda o exército para lá. A Alemanha, já bolada, falou assim, não, deixa que eu também mando o exército. Então, a França e a Alemanha começaram a brigar para saber quem é que vai mandar o exército para lá para pacificar o Marrocos. Qual é o medo?
né? Tanto da França quanto da Alemanha. Tá, a França mandou o exército para lá para pacificar a região e não sai. Passa a colonizar o Marrocos. E a Alemanha tá nesse mesmo esquema. A França tá com medo. Não, a Alemanha manda o exército para lá, pacifica a região e coloniza aquela área. Isso foi a crise do Marrocos. Beleza? Isso aconteceu em 1911. Quase que a Primeira Guerra Mundial começa aí. Então, com muito custo, os dois resolveram sair do Marrocos. Então, quase que a Primeira Guerra Mundial começa ali. Beleza? Tranquilo nisso? Mas então, o que aconteceu para iniciar a Primeira Guerra Mundial? Tudo começa, tá, com a Sérvia, conforme eu tinha falado com vocês. Beleza? Então, os eslavos, eles queriam a independência daquela região deles ali. Beleza? Liderado pelos sérvios. Os sérvios formaram um grupo terrorista chamado Mão Negra e fazia diversos ataques terroristas querendo a independência dos eslavos. Criação da Bulgária, Albânia, Sérvia, Montenegro, aqueles países ali. Beleza? O que aconteceu? Aquele território, conforme eu já falei com vocês, pertencia à Áustria-Hungria. Então, o arquiduque Francisco Ferdinando, herdeiro do trono, o que ele decide fazer? Uma viagem diplomática até aquela área para pacificar. Então, ele vai até Sarajevo, beleza? Tentar um acordo com os sérvios. O que aconteceu? Gravilo Príncipe, um menino, um garoto, um estudante de 19 anos, vai lá e mata o arquiduque. Pronto. Aí que a porrada come, tá? Porque a Áustria-Hungria, ela fica chateadíssima com isso, óbvio, né? E ela exige que os sérvios entreguem os terroristas da Mão Negra. Os sérvios não tinham o que fazer. Como que eu vou fazer isso? Não tinha condição. Então a Áustria-Hungria falou que ia mandar o exército para lá e ia ocupar aquela região. A Rússia se mordeu. O Império Russo se morde. Falei assim, não, se você mandar o exército para lá, eu vou declarar guerra contra você, porque eu vou defender a Sérvia. Mas, na verdade, ele queria dominar aquela área. Beleza? E aí o que acontece? A Áustria-Hungria manda o exército para aquela região dos eslavos, né, para a Sérvia. O Império Russo manda o exército para lá e declara guerra à Áustria-Hungria. A Áustria-Hungria aciona a política das alianças, o Império Alemão, o Império Italiano declara a guerra ao Império Russo, o Império Russo declara, né, aciona a política das alianças. Aí, o Império Inglês e o Império Francês entram na Primeira Guerra Mundial. Pronto. A porrada estanca. Beleza? Aqui, ó, fotografia do atentado do arquiduque. Beleza? E aí começa a Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial ela é dividida em primeira fase, guerra de movimento, segunda fase, guerra de trincheira, tá? E a terceira e última fase, que é chamada de Segunda Guerra de Movimento. Tá? O que foi a Guerra de Movimento? A Guerra de Movimento é um problema sério que a gente tem aí para entender essa questão. Olha a Alemanha. A Alemanha ela está cercada. De um lado, ela tem o Império Francês, do outro lado, ela tem o Império Russo. Então, se ela pegar o exército e invadir a França, o Império Russo invade a Alemanha. E vice-versa. Se a Alemanha pegar o exército dela e invadir a Rússia, o Império Francês invade ela. Tá? Esse é o problema da Alemanha. Lembrando, né, que ficava o Império Alemão, o Império Austro-Húngaro e o Império Italiano de um lado. Do outro lado, né, que essa daí é a Tríplice Aliança. No lado da Tríplice Entente, nós temos o Império Francês, o Império Inglês e o Império Russo. Então, qual foi a saída da Alemanha? Organizada por esse cara aí, ó, Plano Schlieffen, esse sujeito aí nessa fotografia. Ele pega as tropas alemãs
e parte ao meio. Metade das tropas vai para a frente ocidental, ou seja, vai invadir a França. A outra metade das tropas vai invadir o Império Russo, que é a frente oriental. Beleza? Isso tudo na primeira fase, que é guerra de movimento. Então vamos lá. Na frente ocidental, o que a Alemanha faz? Malandramente, a França vai por cima. Olha o mapa aqui, ó. A França vai por cima. Ao invés de ela atacar a França, a Alemanha vai para esses países aqui em cima, que é a Bélgica. Beleza? A Alemanha invade a Bélgica. Aí pega o exército francês de surpresa. Beleza? Então, com metade do exército alemão, ele começa a vencer 100% do exército francês. Beleza? Que na Batalha do Marne, beleza? Os franceses conseguem segurar o avanço alemão. Só na Batalha do Marne morreu 100 mil pessoas. Para você ter ideia, é Itaperuna inteiro. Uma cidade de 100 mil pessoas inteira. Beleza? Aqui tem uma fotografia de uma trincheira que eu vou falar com vocês mais à frente. Beleza? Já na frente oriental, agora do lado, né, a Alemanha e o Império Russo, o que aconteceu? Os alemães colaram com a Áustria-Hungria e invadiu o território russo. Beleza? Se a França passou sufoco, a Rússia ele passa mais sufoco ainda. Por quê? O exército russo era mal equipado, mal treinado, mal alimentado, não tinha bota para todos os soldados russos, não tinha armamento para todos os soldados russos. Entendeu? Então, enquanto o exército alemão ia com botina, armamento, o russo ia descalço, ia com faca, ia com pedra, ia com foice. Mó doideira. Mó doideira. E mesmo assim o russo conseguiu segurar o exército alemão. Beleza? Na Batalha de Lemberg. Show de bola nisso, galera? Quando ele consegue segurar o alemão, né, o russo, na Batalha de Lemberg, segura o alemão. Beleza? E na Batalha do Marne, o francês segura o alemão. Ele segura, ele não expulsa. Aí fica aquele empate. O francês não consegue expulsar o alemão e o alemão não consegue ocupar mais território. E do outro lado a mesma coisa. O alemão não consegue avançar na Rússia e o russo não consegue expulsar o alemão. Então fica parado. Iniciando a segunda fase. Beleza? Que é a guerra de trincheira. Aqui, ó, olha como que ficou. Beleza? No plano de Schifflen, a Alemanha invade a França, tá? E do outro lado, ele invade o Império Russo. Tranquilo isso? Aí, na Batalha do Marne, conforme eu já comentei com vocês, a Alemanha segura. E na Batalha de Lemberg, o russo segura. Aí fica empatado, travou tudo. Fica tudo parado. Iniciando essa segunda fase aí, que é a guerra de trincheira. Beleza? Aí tem, aqui ó, o que é uma trincheira? Tá vendo? Eram buracos que os malucos cavavam para ficar escondido. Vários filmes mostram sobre isso. Sugiro vocês verem aí o filme Cavalo de Guerra. O próprio filme da Mulher Maravilha mostra aquela cena da trincheira, beleza? Aí ó, os soldados ficam nessas trincheiras. Tá? Aqui ó, uma outra imagem de uma trincheira. Tá? Qual o problema dessa trincheira? Cara, os caras ficam aí nesses buracos. Fica aí. Então, onde o cara vai fazer suas necessidades? Aquele famoso número 1 e número 2. Nesse buraco aí. Tá? O amigo dele vai lá e toma um tiro. Morre. Beleza. O que a gente vai fazer com o corpo do sujeito? Ah, vão enterrar. Onde? Quem vai sair do buraco para enterrar o amigo? Vai ficar ali. Choveu. Os malucos estão em buraco, cara. Aquela água, tudo, vai ali para dentro da trincheira. Então o maluco fica com água até o joelho, até a canela, né? De urina, de fezes, pessoas mortas boiando, entendeu? Animais mortos, porque tiro comendo solto, aí tem vaca morta, cavalo morto, cachorro morto, entendeu? E os caras ficaram por 3 anos aí dentro. Então imagina só a quantidade de doenças, piolho,
pulga. Quando a comida chegava, chegava estragada, podre, entendeu? Então os caras comiam comida estragada, entendeu? E quando vinha, comia rato, comia barata, entendeu? Era uma situação extremamente precária. Então, quais são os problemas enfrentados aí nessa fase? A falta de higiene que os soldados enfrentaram, falta de alimento, muitas doenças, as chuvas. Então, a grande maioria dos soldados nessa fase morreram por causa das doenças. Não foi de tiro, não. Tá? E na guerra de trincheira que começam a aparecer novas tecnologias aí. Tá? Como o avião de guerra, o avião existia, né? Mas agora aparece o avião de guerra, o famoso Barão Vermelho, né? É justamente na Primeira Guerra Mundial. O lança-chamas aparece como nova tecnologia. O submarino aparece. A bomba de gás venenoso também. A galera fazia aí com gás de cloro. Tá? Então, cloro em vapor, aí ele lançava. Aí quando você respirava, uma das funções do nosso sistema respiratório lá no nariz é umedecer o ar. Então, cloro em vapor, quando entra em contato com vapor d'água no nosso nariz, vira ácido clorídrico. Então, vai ácido clorídrico pro pulmão do cara. Já era. Já era. O cara morre afogado no próprio sangue. Olha que coisa horrível. Beleza? Claro que a bomba de gás também era um grande problema, porque tem um vento. Aí você pode lançar a bomba de gás no inimigo e o vento trazer a bomba de gás para você. Tá? Então, esse é o problema aí. A metralhadora é largamente utilizada na Primeira Guerra Mundial e o tanque aparece. Então, o tanque é extremamente essencial para entender o fim da Primeira Guerra Mundial. Olha aí a fotografia dos primeiros tanques. Primeira coisa que você tem que olhar aí é que não existia aquele canhãozão em cima do tanque, tá ligado, né? É o famoso obus. O obus era um outro armamento. Somente na Segunda Guerra Mundial que a galera vai ter a ideia de juntar as duas armas. Tanque era uma arma, tá? E o obus era outra arma, que era puxado por cavalos até. Então, da Primeira para a Segunda Guerra Mundial, eles conseguem juntar as duas armas em uma só. Beleza? Ah, professor, então quais eram o armamento do tanque? As metralhadoras. Então nós temos aí o tanque de guerra, a metralhadora e assim por diante. Beleza? Tá, o que aconteceu? Tudo acontece em 1917. Beleza? Tanto que virou filme. Aquele filme que vencedor do Oscar que nós temos aí. O 1917 é o ano da mudança, o ano da transformação da Primeira Guerra Mundial. Tanto que a Primeira Guerra vai acabar em 1918. Beleza? O que nós temos em 1917? Uma mudança grandiosa. Primeiro, a Rússia sai da Primeira Guerra Mundial. Tá? Na Revolução Russa, tá? Ocorre aí a Revolução Russa, então os russos saem da Primeira Guerra Mundial. Beleza? Tranquilo? Segunda coisa que acontece em 1917 é a Itália. A Itália troca de lado. Beleza? Antes ela estava do lado da Alemanha. Beleza? Que era a Tríplice Aliança. Aí agora ela vai para o lado da Tríplice Entente, que é do lado da Inglaterra, da França e da Rússia. Beleza? E os Estados Unidos entram na guerra. Tá? Então vamos entender 1917. Primeira coisa, a Rússia sai da guerra. No Tratado de Brest-Litovsk, a Rússia sai da guerra, em troca entrega a Lituânia, Letônia, Estônia e Finlândia para a Alemanha. Beleza? O Império Italiano troca de lado. Aí ele fica do lado da Inglaterra. Beleza? Por que a Itália faz isso? Porque a Inglaterra diz que vai dividir as colônias dela com a Itália. Não era isso? Busca por mercado consumidor e matéria-prima. Então a a Itália, aceita trocar de lado para ter acesso a esses materiais. Mercado consumidor e matéria-prima. Beleza? E os Estados Unidos entram na guerra. Por quê? Cara, até então, os Estados Unidos, vocês vão estudar mais à frente, tá? Mas já dá um spoilerzinho da matéria que a gente vai trabalhar. Pô, os Estados Unidos estavam ganhando muito dinheiro, que estava vendendo para a Alemanha e estava vendendo para a Inglaterra.
vendendo para a Alemanha e vendendo para a Inglaterra. Então ela estava ganhando muito dinheiro, muito dinheiro. Até que a Alemanha viu que os Estados Unidos estavam fazendo isso e achou isso uma zoeira. Falei assim, pô, ou você vende para mim ou você vende pro cara. Considerou isso uma traição e ataca os navios americanos, ataca os navios mercantes americanos. Aí os Estados Unidos acham isso um absurdo, entra na Primeira Guerra Mundial contra a Alemanha. Aí o Brasil entra também, tá? Mas na Primeira Guerra Mundial, o Brasil ele tem um trabalho muito fraco. Tá? Qual foi o papel do Brasil na Primeira Guerra Mundial? Fornecer apoio, médicos, materiais. Então o Brasil ele entra pouquíssimo, tá? Na Primeira Guerra Mundial aí ele não tem muita importância não, tá? Os Estados Unidos também não confundam. Os Estados Unidos ele não ele entra, tá? Ele é muito importante para os ingleses aí, no caso para a Tríplice Entente, mas ele não é por causa do armamento dele, pelo poderio dele. Não confundam isso. Os Estados Unidos ele não tem esse poderio bélico na Primeira Guerra Mundial, não. Ele vai ter na Segunda. É isso que a galera confunde muito. Ah, professor, e aí? Então por que os Estados Unidos é determinante aí? Não é por causa do armamento dele? Não. É por quê? Jogo de futebol, meu querido. Como assim jogo de futebol? Pô, tá lá, né? O cara que sabe pouco de pelada, de futebol. Tá lá vendo o jogo lá da seleção Flamengo. Tá lá vendo lá. Aí chega o técnico, tira um atacante lá, tira um centroavante que tá cansado, jogou no primeiro tempo todo, o segundo tempo todo, chegou nos 40 mil do segundo tempo, o cara tá com 3 palmos de língua para fora de cansado. Aí o que ele faz? Tira ele e coloca outro jogador descansado. O cara que não sabe de pelado, o cara fala, pô, uma sacanagem, colocou o cara faltando 5 minutos para acabar o jogo. Mas o cara esperto em futebol fala, pô, esse atacante tá descansado. O zagueiro que tá marcando ele tá cansado. Então o que o armador vai fazer, o meio de campo vai fazer? O cara vai lá e toca a bola pro cara. E corre. Ele vai fazer jogada de corrida para deixar a zaga cansada. Entendeu o macete? É isso que você tem que ter ideia dos Estados Unidos aí. Ele está descansado. A Inglaterra está morta de cansada. A Alemanha está morta de cansada. Os soldados eles querem paz. Eles não querem guerra mais. Beleza? Aí chega os Estados Unidos como? Descansadinho, tirando onda de patrão. Aí, entendeu? Então é muito fácil. Tá? Então os Estados Unidos nesse ponto ele é determinante porque ele está descansado, não é porque o armamento dele é superior aos outros nem nada disso não, porque ele está descansado, beleza? Aí tá, o que aconteceu? A Segunda Guerra de Movimento, acaba a Guerra de Trincheira em 17, iniciando a Segunda Guerra de Movimento. O que acontece? Cara, o primeiro a pedir arrego, a Rússia sai, né? O primeiro a pedir arrego é o Império Austro-Húngaro. Tanto que o Império Austro-Húngaro entra em colapso, ele desaparece, ele vira vários pequenos países, não existe mais. Beleza? Aí fica só a Alemanha. Aí, na Batalha de Verdun, tá, os franceses e os ingleses e os americanos, com novas tecnologias como lança-chamas, os aviões, o tanque, vai lá e consegue invadir o território alemão. Ou seja, consegue reconquistar aqueles territórios lá na Batalha de Marne, em 1914, lá atrás. Então, na Batalha de Verdun, a Tríplice Entente começa a vencer os alemães. E aí os alemães começam a ter um conflito. Um grupo de alemães quer a paz, outro grupo de alemães fala assim, não, a gente tem chance de vencer. Beleza? Esse grupo que defendia a paz, o que eles fazem? Eles fazem um golpe, beleza? Eles tomam o poder do czar, perdão, do czar não, do Kaiser, que é o rei alemão, proclamam a república, beleza? E aí instaura a República de Weimar. Tranquilo? Que aí a Alemanha vira república. Ao virar república, esse novo governo vai lá e assina o Tratado de Paz da Primeira Guerra Mundial, dando fim a ela. Beleza? Tranquilo?
Aí o Tratado de Paz da Primeira Guerra Mundial é chamado de Tratado de Versalhes, beleza? Que também é conhecido como os 14 pontos. O que a gente tem que entender no Tratado de Versalhes? Cara, o Tratado de Versalhes vai ser uma grande humilhação que os vencedores farão em cima da Alemanha. Lembra que eu falei com vocês que a França queria uma desculpa para se vingar? Tá aí, ó. A França tá agora aqui com sangue no olho. Não, é agora que eu vou me vingar da Alemanha. É agora que eu vou me vingar da Alemanha, tá? E ela vai constrói esse tratado de paz. Quando os Estados Unidos olham esse tratado e falam assim, isso vai dar zica. Tanto que os Estados Unidos abandonam e inicia uma política isolacionista. Ou seja, os Estados Unidos vai se isolar da Alemanha, que ela já sabe que vai dar zica. Beleza? Então o que acontece aí para entender? O Tratado de Paz vem, o Tratado de Versalhes. Beleza? O que o Tratado de Versalhes dizia? Primeira coisa, que o culpado da guerra é a Alemanha. Então, a Alemanha deve indenizar os países vitoriosos. A Alemanha tinha dinheiro para isso? Então começa o problema. Então a Alemanha tem que indenizar os vitoriosos. Beleza? A Alemanha, aqui ó, deve devolver todas as colônias dela. Então ela perde todas as colônias. Ela deve devolver Alsácia e Lorena para a França. Beleza? Os territórios que ela venceu lá da Rússia, não tem? Lituânia, Letônia, Estônia, Finlândia, Polônia, é entregue para a França e a França declara a independência desses territórios. A Polônia ainda, né, se aproveita, porque a Polônia vai lá e dá uma choramingada com a França e a França então pega um território da Alemanha e dá de presente para a Alemanha. Perdão, dá de presente para a Polônia. Então, deixa eu pegar aqui, deixa eu ver. Ah, não tenho não, infelizmente. O que acontece aí no... Tá procurando o mapa, mas infelizmente eu não tenho. Deixa eu explicar para vocês de novo isso. A Polônia não tinha acesso ao mar. Então ela dá uma choramingada com a França, pedindo aí acesso ao mar, né? Pega ali um pedacinho da Lituânia ali para ter acesso ao mar. Aí o que a França faz? Assim, vou aproveitar e vou humilhar a Alemanha ainda mais. Pega um território, né, o porto de Danzig, que é um território no meio da Alemanha, e passa a ser da Polônia. Então fica a Alemanha de um lado, Polônia no meio e a Alemanha do outro lado. Daí vem essa expressão que a gente tem de corredor polonês. Beleza? Aí tudo para humilhar a Alemanha. A Alemanha ela é obrigada a desmilitarizar, ou seja, ela teve que diminuir o seu exército para 100 mil soldados, entregar para a França navios de guerra, tanques de guerra, aviões, beleza? Territórios como a Renânia deve ser desmilitarizado, ou seja, como se fosse um Estado brasileiro, não ter nenhum exército, não ter quartel do exército, não ter quartel da aeronáutica, não ter quartel da marinha, proibido, porque a França quer. Beleza? Tranquilo? E isso daí arrebenta com a economia alemã. Tanto que quando chegar na Segunda Guerra Mundial, quando vocês estudarem lá, vai estar lá, causas que levam à Segunda Guerra Mundial, revanchismo alemão, porque a Alemanha está aqui agora. França, valeu! Eu vou me vingar. Então a França, recapitulando aqui, o que a França faz no Tratado de Versalhes? Eu vou humilhar a Alemanha. Eu vou obrigar ela a devolver as colônias, vou obrigar ela a devolver os territórios que ela conquistou, vou obrigar ela a devolver a Alsácia e Lorena, vou obrigar ela a pagar aos países vitoriosos, porque agora ela é considerada a culpada da guerra. Beleza? Eu vou obrigar ela a reduzir o exército, vou obrigar ela a me entregar os tanques, os navios de guerra, os aviões de guerra. Eu vou acabar com a economia alemã. Beleza? Tranquilo? Obviamente que isso vai dar zica.
Por isso que os Estados Unidos falou, isso vai dar zica, meu irmão. Não vai rolar. Além disso, o que foi criado no Tratado de Versalhes? Foi criada a Liga das Nações. Tá? É um órgão, né, formado aí pela Inglaterra e França, com o objetivo de garantir a paz mundial. Beleza? É a mesma coisa que a ONU, só que é formada pela Inglaterra e França. Os Estados Unidos se negam a participar, beleza? E a França não quer que a Alemanha entre na Liga das Nações e a Inglaterra não quer que a Rússia entre na Liga das Nações. A Alemanha, devido a esse histórico do conflito entre França e Alemanha, e a Rússia porque ela entrou na Revolução Russa, ela virou comunista. Beleza? Consequências da guerra, para a gente entender. No plano social, nós temos o elevado número de mortos, beleza? Devido à tecnologia empregada aí, né? Metralhadora, granada e assim por diante. A fome, porque a guerra desestabilizou a produção alimentar. As pessoas que trabalhavam plantando foram para a guerra, isso daí gerou um grande problema. E os homens indo para a guerra, quem passou a trabalhar foram as mulheres. Então teve uma mudança nessa visão. As mulheres começaram então a ter essa ideia, quer dizer, isso aumentou. Já existia essa ideia das mulheres ter igualdade. Só que durante a Primeira Guerra Mundial, não tinha outra saída, tinha que colocar as mulheres para trabalhar no lugar dos homens. E isso deu grande força para o movimento feminista, em que passam a defender o direito das mulheres de trabalhar, o direito das mulheres de estudar, igualdade entre homens e mulheres, beleza? Então, no plano social, a Primeira Guerra Mundial teve isso aí. E além do caso, destruição de culturas. Tá? Então, ou seja, cidades inteiras foram destruídas. Então, culturas locais, né, como festa, foram destruídos, né? Ninguém mais faz isso. Então, no plano social, nós temos esses problemas aí. No plano econômico, cara, primeira coisa, mercado de trabalho. Os homens, eles é mão de obra. Ao invés agora deles irem trabalhar nas fábricas, eles morrem na guerra. Os que voltam deficientes físicos ou cheios de sequela, cheios de trauma, que não pode ser absorvido ao mercado de trabalho. Então, no plano econômico, isso daí também foi extremamente importante. Tá? No plano social e no plano econômico, elevado o número de mortos. No plano social, né, devido à cultura das pessoas, e no plano econômico, que essas pessoas trabalhavam, geravam riqueza. Tá? Desarticulação da produção agrária, desarticulação da produção industrial, indústrias inteiras foram destruídas na Primeira Guerra Mundial. Beleza? No plano político, o que aconteceu? O comunismo, porque é uma crise, né, a Primeira Guerra Mundial aí, quando ela acaba, ela deixa uma crise econômica na Europa, devido a essa destruição de fábricas, destruição de plantação. Então o comunismo começa a crescer na Europa. Beleza? Então o comunismo cresce, é o primeiro fator político. Segunda coisa, a Belle Époque vai pro saco de vez. Beleza? A galera não acredita mais nesse conceito de Belle Époque. Acaba com vários países, né? Então o Império Austro-Húngaro desaparece. No lugar aparecem vários novos países, né? como Áustria, como Hungria, a Turquia aparece, beleza? O Império Russo desaparece e vira a União Soviética, tá? Então novos países aparecem e o totalitarismo começa a aparecer, tá? Ou seja, Hitler, o fascismo em si, tá? Hitler, Mussolini e assim por diante, beleza? Tranquilo, galera? Então aí a gente terminou essa aulinha de Primeira Guerra Mundial. Com um abraço, um beijo e um queijo para vocês. Bons estudos aí.